Fala aí, pessoal. E aí, como é que tá? Belezinha? Hoje nós vamos falar de estabilidade de sistemas digitais, tá? Então, mais um passo importante aí no nosso curso de controle digital é entender como que os nossos sistemas de controle, como que se caracteriza a estabilidade deles, né? Por meio de várias metodologias e as diferenças em relação ao mundo contínuo analógico, tá? Então, vamos lá? Estabilidade de sistemas digitais. Bom, a definição que a gente usa aqui para estabilidade é a mesma que a gente já usou lá no curso de sistemas de controle lineares, tá? Então, um sistema ele é dito ser estável se ele possui uma resposta limitada a uma entrada limitada. É claro que isso é uma definição muito restritiva de estabilidade, tá? Mas para um curso de sistemas lineares, controle de sistemas lineares, controle digital, é uma definição que para a gente é suficiente, tá? Então, de uma forma mais formal, suponha que seja aplicada uma entrada a um sistema tal que o limite de y, limite de k tendendo a infinito de u de kts seja finito, né? Então, t aqui é o ts, é o tempo de amostragem. E eu estou supondo que a entrada que eu estou colocando nesse sistema ele seja finita, tá? Então, quer dizer, ele tem um valor máximo finito. Ela não explode, não é uma entrada que vai para o infinito, tá? Se a resposta do sistema a essa entrada resultar em um sinal y de kts, tal que o limite, com k tendendo a infinito, de y de kts também seja finito, dizemos que esse sistema é estável. Se não, a gente fala que ele é instável. Essa questão de estabilidade, né, ou esses limites, é claro que é uma definição, uma definição bastante formal da questão de estabilidade, mas para a gente vai encarar a estabilidade como os limites operacionais que o nosso sistema pode ter. Tá? Então, já discutiu isso também lá em controle de sistemas lineares. Um sistema para a gente ele vai ser estável se ele estiver dentro das condições operacionais estabelecidas sem chegar nos patentes. Tá? É claro que não faz sentido, do ponto de vista técnico, esperar o limite tender a infinito. Tá? Isso não faz sentido do ponto de vista de engenharia. Então, para a gente, estabilidade vai ser o sistema operar na sua forma linear dentro da região operacional estabelecida. Tá? Mas, claro, para que seja caracterizada em estabilidade, ele em algum momento vai explodir ou bater nesses batentes, tá? Chegar nesses batentes, nesses limitantes. Como a gente já fez lá também no curso de controle de sistemas lineares, vamos ver aqui como que se caracteriza a estabilidade do sistema digital do ponto de vista da sua função de transferência. Bom, a gente já sabe, né? A gente já viu lá o mapeamento do plano Z, que o círculo unitário é a demarcação nossa de estabilidade no plano Z. Tá? Então, tudo que está no interior desse círculo unitário, tá? Se todos os polos desse sistema digital estiverem dentro desse círculo unitário, o sistema ele é estável. Basta que um escape desse círculo unitário, tá? Ele esteja fora desse disco unitário, dessa região demarcada pelo círculo unitário, para que o sistema digital seja instável. Tá? Bom, mas vamos verificar isso do ponto de vista da função de transferência. Né? Então aqui eu tenho uma função de transferência totalmente geral, genérica, tá? Sem nenhuma restrição. Eu tenho um polinômio denominador de grau n, e eu tenho um numerador aqui, que são os zeros do sistema, que para a gente, do ponto de vista de estabilidade, a gente já sabe que eles não interferem. Tá? Então, o nosso foco está aqui nesse polinômio denominador. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma entrada qualquer a esse sistema, limitada, tá? E a gente vai fazer a decomposição do y de z por meio de expansão em frações parciais. Isso vai levar a gente a um somatório de termos aqui, né? L1z sobre z menos P1, mais L2z sobre z menos P2, e assim sucessivamente, até um último termo aqui que depende da resposta do sistema, ou da parte da resposta do sistema referente à entrada aplicada. Tá? Bom, então vamos lá. A gente tem de novo essa expressão. A gente sabe que, primeira coisa, esse trecho aqui da saída que depende exclusivamente da entrada, em sendo a entrada limitada, também será esse termo limitado. A gente não tem nenhuma razão para crer
que a resposta do sistema àquela entrada limitada, a parte referente a essa entrada limitada, ela vai explodir sozinha, né? Então, a gente assume que esse y u de z aqui é uma função limitada, né? E aí o nosso foco está mesmo nesses outros trechos, nesses outros termos aqui. Bom, se você observar, os termos L1, L2, Ln, eles vão depender naturalmente dos zeros do sistema e da excitação que foi aplicada aqui, tá? Mas eles não interferem na estabilidade. A gente já viu isso lá no nosso curso de controle de sistemas lineares. Para cada um desses termos, ou dessas parcelas aqui, a gente sabe o seguinte, olha, transformada z inversa de Liz sobre z menos Pi, tá? É igual ao Li, então essa constante, vezes Pi, esse termo que está aqui no denominador, elevado por KTS. Tá? O Pi é um dos polos do sistema. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o P1 é a raiz desse monômio denominador e, portanto, ele é um dos polos dessa função de transferência que a gente estava tratando antes. Tá? Então, o P1 aqui, o valor P1 é exatamente o valor do polo. Tá? No caso aqui, o polo Z igual a P1. A gente vai zerar esse monômio aqui e a gente vai ver que o P1 vai ser exatamente um dos polos do sistema. Então, todos os polos é a coleção de valores P1, P2 até Pn. Tá? Bom, note o seguinte. Observa essa expressão aqui à direita. Se o P1, ou Pi no caso, tiver módulo menor que 1, naturalmente esse termo aqui, né, Pi com Pi menor que 1, módulo dele menor que 1, elevado a KTS, o K vai crescendo ao longo do tempo. Né? Então, o K é o tempo discreto, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Pode chegar a um valor ilimitado ou muito grande, tá? Mas, de qualquer forma, como o Pi é menor que 1, o seu módulo, esse trecho aqui, ou esse termo, tende a zerar. Tá? Então, se o módulo de Pi é menor que 1 para qualquer Pi pertencente aos números complexos, a referida exponencial, ela converge para zero quando o K tende a infinito. Então, aqui está a receita para a gente ver a questão de estabilidade do ponto de vista de função de transferência. Se esse Pi aqui, P1, P2, Pn, todos eles tiverem módulo menor que 1, essa contribuição referente a essa parcela vai tender para zero. Se, por outro lado, qualquer um desses P1s, e basta um dele, Pi, qualquer um deles, basta um, tiver um módulo maior que 1, essa contribuição referente a essa parcela vai tender a um valor muito alto, vai explodir. Porque o K é um expoente, ele está só crescendo, tá? E a base desse expoente aqui é um número que é maior que 1. Então, isso aqui vai crescendo, 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 até explodir de alguma forma. Ou para o mais, ou para o menos infinito, a depender naturalmente dos valores aqui, dos valores das somas, subtrações, enfim, tá? Então, isso aqui para a gente vai ser a receita para determinar a estabilidade do sistema digital do ponto de vista da sua função de transferência. Tá? Então, se a função de transferência em questão possui pelo menos um polo, e basta um. Se tiver dois, pior ainda. Se tiver três, pior ainda. Tá? Mas basta um. Um polo com módulo maior que a unidade, o sistema será instável, mesmo que eu aplique uma entrada limitada. Ele naturalmente vai ter a tendência de, dada uma condição inicial qualquer, ele vai crescendo exponencialmente para o infinito. Tá? Por outro lado, se todos os polos da função de transferência eles possuírem módulo menor que a unidade, o sistema vai ser estável, porque todas aquelas exponenciais vão tender para zero. Tá? E ter todos os polos com módulo menor que a unidade, naturalmente, é confinar esses polos para dentro do disco unitário, né? Que demarca para a gente estabilidade. A gente já tinha visto isso lá no mapeamento. Tá? Naturalmente, se eu tiver um polo ou mais polos cujo módulo seja igual a 1, eu estou exatamente no limite de estabilidade. Tá? E aí a gente também tem aquela mesma situação do sistema linear, contínuo, né? O sistema ele vai ser marginalmente estável. Tá? Note que o termo z sobre z a menos 1 ele equivale para a gente ao integrador na malha. Tá? Então, da mesma forma que o 1 sobre S, que é aquele polo na origem lá dos sistemas contínuos, ele tinha aquele efeito integrador no tempo contínuo, o z sobre z menos 1 vai ter o mesmo efeito. Tá? Na verdade, a transformada z de 1 sobre S é exatamente z
sobre Z sobre Z menos 1, tá? Bom, como que a gente verifica a estabilidade de um sistema digital? Então aqui a gente tem que conversar um pouquinho porque é importante, tá? Vamos lembrar como que a gente fazia lá no caso dos sistemas contínuos, né? A gente basicamente tinha a função de transferência, g de s, pegava o polinômio denominador, né, que dá os polos desse sistema, e fazia o critério de Rolf, que me entregava quais ou quantos desses polos estão no semiplano direito do plano S, ou seja, quantos desses polos são estáveis. Se todos os polos forem estáveis, né, eles estiverem no semiplano esquerdo, isso aparece no critério de Rolf como a primeira coluna do dispositivo de Rolf, toda com o mesmo sinal, tá? Então, o critério de Rolf, ele é um critério basicamente aplicado a polinômio para testar quantas das raízes desse polinômio tem parte real maior que zero, positiva, tá? Bom, obviamente, no nosso caso aqui, o critério de Rolf ele não vai se aplicar ao plano Z. E a razão é muito simples. Aqui a gente não está querendo testar quais polos ou quais as raízes do polinômio denominador que tem parte real maior que zero ou menor que zero. Não basta ser maior que zero ou menor que zero, tem que estar dentro do disco, ou seja, tem que ter módulo menor ou igual a 1, ou menor que 1. Então aqui para sistemas digitais a gente tem uma bifurcação de como que a gente trata a coisa. Então a gente tem estabilidade de sistemas digitais, à esquerda a gente tem a transformada Z, à direita a gente tem a transformação bilinear. A gente já sabe. Se a gente tem a G de Z, a gente pode fazer aquele remapeamento do plano Z para um semiplano esquerdo por meio da transformação bilinear. Então aqui eu tenho G de Z, G de W. Aqui a região de estabilidade é o disco unitário. Então se todos os polos estiverem dentro desse disco unitário ou estiverem neste disco unitário, esse G de Z é estável. A região de estabilidade aqui da transformação bilinear já é outro. O plano W ele pega o disco unitário e remapeia como sendo um semiplano esquerdo. É uma aproximação do plano S. Então, quando eu pego esse G de Z e passo para o G de W, eu tenho uma aproximação aqui entre esses dois domínios, tá? A região de estabilidade, então, no G de W é o semiplano esquerdo. Para a gente fazer o teste de estabilidade aqui no semiplano esquerdo, a gente vai usar o critério de Rolf. Só que a gente vai usar o critério de Rolf sobre o G de W, não é sobre o G de Z. Então, se eu quero continuar usando o critério de Rolf do jeitinho que eu aprendi lá em controle de sistemas lineares, eu preciso passar do G de Z para o G de W. Se eu aplicar o critério de Rolf direto no G de Z, dá errado. O critério de Rolf ele testa se um polinômio de coeficientes reais possui todas as suas raízes com parte real negativa. É isso que o critério de Rolf testa. Mas não é isso a região de estabilidade no plano Z. Então eu não posso aplicar o critério de Rolf aqui no plano Z. Se eu quiser usar o G de Z, eu tenho que ir para um outro caminho. Um caminho que testa se um polinômio de coeficientes reais possui todas as suas raízes com módulo menor que 1. E esse teste é o que a gente chama de teste de Yuri, tá? Então, sempre que eu quiser testar a estabilidade do sistema digital em G de Z, eu tenho que usar o teste de Yuri que a gente vai apresentar na sequência. Se eu quiser usar o critério de Rolf, eu preciso pegar o G de Z, passar pela transformação bilinear para obter o G de W e aí sim poder aplicar o critério de Rolf, tá? Bom, o teste de estabilidade de Yuri, eu não vou aqui dar muitos detalhes a respeito dele, a gente vai ver mais ou menos por meio de exemplos mesmo, tá? Na verdade, apenas 2, e até por uma questão de um pouco falta de tempo mesmo para poder discutir todos os assuntos, todos os tópicos com uma profundidade maior, a gente selecionou alguns tópicos assim mais importantes para a compreensão de controle digital e alguns a gente vai apenas tocar e vai deixar para vocês aí fazer uma pesquisa depois de como que funciona o método, tá? O teste de estabilidade de Yuri a gente vai fazer aqui por meio de um exemplo, tá? Porque é importante pelo menos saber do que se trata e saber fazer uma continha básica com ele. Então vamos pegar uma equação característica de um sistema em malha fechada, tá? Então eu tenho aqui, esse aqui é o polinômio característico, é o polinômio denominador da função de transferência em malha fechada em z. Z ao cubo menos 1,8z ao quadrado mais 1,05z menos 0,20. Por que a gente não está apresentando o numerador?
A gente já sabe que o numerador da função de transferência não interfere na estabilidade. Quem interfere é o polinômio denominador, tá? Bom, esse polinômio denominador aqui, a gente vai escrever dessa forma. A3z ao cubo mais A2z ao quadrado mais A1z mais A0. E a gente quer saber se este sistema em malha fechada ele é estável ou não. Ou seja, se esse polinômio denominador aqui ele tem raízes com módulo maior que a unidade. Bom, para fazer o critério de Uri, o teste de Uri é parecido com o critério de Roth, tá? É um dispositivo que você monta para fazer o teste de acordo com certas regrinhas. Essas regras, elas têm, obviamente, um técnico por trás delas, da mesma forma que é o critério de Roth, né, que a gente não tem definitivamente tempo para apresentar aqui. Então, é um dispositivo que a gente monta e vai fazendo alguns testes sobre esse dispositivo para depois gerar a conclusão. Então, a gente começa fazendo assim, a gente pega o dispositivo e pega z elevado a zero, z1, z2, z3. E aí a gente coloca aqui abaixo desse traço os coeficientes na sequência. Então, coloca aqui A0, A1, A2, A3. A0, A1, A2, A3, respectivamente ao grau monomial que ele está lá expresso naquele polinômio. A próxima linha é pegar essa primeira linha e trocar, inverter. Tá? Então, aqui eu tenho A0, A1, A2, A3. Eu escrevo A3, A2, A1, A0. Tá? Assim que começa o dispositivo. Então, nesse caso particular, a gente simplesmente pegou aqui, ó, menos 0,2, 1,05, menos 1,8, 1, e depois inverteu. 1, menos 1,8, 1,05, menos 0,2. É assim que começa, tá? Bom, a próxima linha, ou as próximas linhas, são sempre calculadas por meio de um determinante, tá? Então, esse determinante é feito por meio de alguns dos elementos das duas linhas anteriores. Então, como é que funciona? A gente escreveu as duas primeiras linhas aqui do dispositivo. Vamos ver como é que a gente calcula o B0, B1 e B2. Esse B0, B1 e B2 ele é calculado da seguinte forma. O B0 é o determinante da primeira coluna, ou seja, da coluna que está acima do B0, e a última coluna, aquela que está lá no Z3. Então, o B0 é o determinante de A0 a 3, A3 a 0. Esse determinante aqui vai me dar o valor de B0. Já o valor de B1 vai ser o seguinte, eu vou manter como primeira coluna a primeira coluna do dispositivo, tá? Então, A0 a 3. E a segunda coluna do determinante é a próxima coluna da direita para a esquerda. Então, A2 a 1. E o B2, de novo, eu mantenho a primeira coluna, A0 a 3, e pego a próxima coluna da direita para a esquerda, A1 a 2. E eu vou fazendo isso aqui naturalmente até não ter mais termos à direita, exceto a primeira coluna, tá? Então, aqui como eu tenho 3 colunas depois da primeira, eu vou ter 3 termos para calcular. B0, B1 e B2. Bom, se a gente pegar lá aqueles A0, A3, A1 e A2 que vieram do nosso polinômio e calcular o determinante aqui, a gente vai ver que o B0 vai dar menos 0,96, o B1 vai dar 1,59 e o B2 vai dar menos 0,69. Tá? Basta pegar esse polinômio aqui, tá? O A0, A1, A2 e A3, e jogar nesses determinantes aqui e fazer a conta. Eu chego nesse resultado, completo aqui a terceira coluna do meu dispositivo de Uri. Bom, quando que eu paro de fazer isso? Se eu tivesse mais elementos aqui, eu continuaria fazendo. Só que o dispositivo ele termina quando eu encontro uma linha que tem 3 elementos. Quando eu chego numa linha que tem 3 elementos, eu paro de fazer a conta. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma linha que tivesse 4 elementos, eu faria mais uma linha até completar uma linha só de 3 elementos. Então, o dispositivo começa. A primeira linha são os coeficientes do polinômio. A segunda linha, os coeficientes em ordem trocada. E aí eu vou fazendo aquele método de determinante. Vou fazendo isso, descendo, até eu chegar a uma linha que só tem os 3 elementos. Tá? Então, eu vou pegar as 2 linhas anteriores, vou calcular a próxima linha. Quando eu chegar numa linha que tem 3 elementos, eu paro, que é o caso. Então, nesse caso aqui, eu só calculei a terceira linha. A primeira e a segunda já vieram do polinômio. Calculei a terceira linha já tem 3 elementos nesta linha, acabou. Eu não faço mais nada daqui para baixo. Muito bem, agora eu vou testar esse dispositivo para saber
Se esse cara aqui tem raízes com módulo maior que 1 ou não. E o teste ele é composto de 4 subtestes, de 4 passos aqui de teste. O primeiro passo é testar se o polinômio, quando eu faço q igual a 1, é maior que 0. Note que esse primeiro teste aqui não depende do dispositivo. Então, eu posso fazer ele independente do dispositivo. Basta eu vir lá no polinômio e ver se quando eu pegar o q de z aqui e fazer z igual a 1, esse q de z com essa expressão dá na soma maior que 1. Se der, eu passei, maior que 0, perdão. Se for maior que 0, for positivo, eu passei do primeiro teste. Note que se o q de 1 for menor que 0, eu já paro e falo que o sistema ele é instável. O teste de Urey é um teste, ele é diferente do critério de Roth. O critério de Roth ele te dá, de uma forma muito clara, quantos são os polos que estão do lado direito do plano. O teste de Urey é um teste, ele te fala se você tem raízes fora do disco unitário ou não. Então, esse teste ele é feito por 4 passos. Qualquer dos passos que for ferido, já era. Então, nesse primeiro passo aqui, se eu fizer o Q1, e esse Q1 der menor que 0, o sistema ele já é instável. Não adianta fazer os outros passos. Não muda nada. Tá? Então, Q de 1 tem que ser maior que 0. O segundo teste ele também não depende do dispositivo. É um teste apenas em cima do polinômio. Eu pego menos 1 elevado à ordem do polinômio característico, ou seja, o grau daquele polinômio. No nosso caso aqui é terceiro grau. Tá? Então, o sistema é de terceira ordem. Então, eu pego aqui menos 1 elevado a 3, Q de menos 1. Isso aí também tem que ser positivo. Se ao fazer menos 1 elevado a n, em que n é a ordem dessa função de transferência, ou o grau do polinômio denominador, vezes Q de menos 1, isso aqui for negativo, o sistema já é instável. Posso parar aqui. Então, antes de fazer o dispositivo, é recomendável fazer primeiro esses 2 testes, porque esses 2 testes aqui já vão falar para você se o sistema é estável ou não, simplesmente por um teste algébrico sobre o polinômio. O terceiro teste também não depende do dispositivo. O terceiro teste é um teste apenas sobre os coeficientes do polinômio. O módulo do A0 tem que ser menor que o módulo do AN. Tá faltando um módulo aqui. Geralmente o AN já tem um valor positivo. Geralmente o AN é igual a 1. O AN é o coeficiente de grau mais alto, né? Geralmente a gente monta esse cara para ele ser um valor positivo. Mas para ficar totalmente certinho aqui, o módulo de A0 tem que ser menor que o módulo de AN. Ou seja, lá no nosso polinômio Q de Z, o último elemento, o módulo dele tem que ser menor que o primeiro elemento, que o módulo do primeiro elemento. Tá? Então, esse último elemento aqui tem que ter um módulo menor que o primeiro elemento aqui, que no nosso caso ocorre. Aqui é 0,2, aqui é 1. Tá? Então, aqui também a gente vai passar neste teste. Daí para frente é que entra o dispositivo. Então, o dispositivo ele vai ser assim. A partir da terceira linha, porque é a partir da terceira linha que o dispositivo começa, que ele corre. As 2 primeiras linhas são os coeficientes. Em cada uma das linhas a partir da terceira, o módulo do primeiro elemento tem que ser maior que o módulo do último elemento. Então, a regra é mais ou menos a mesma 3, só que vale para as outras linhas. O módulo do último elemento tem que ser menor que o módulo do primeiro elemento. O módulo do primeiro elemento tem que ser maior que o módulo do último elemento. E isso tem que valer para todas as linhas a partir da terceira. No nosso caso, a gente só tem uma linha, mas a gente poderia ter mais caso esse polinômio tivesse um grau maior. Tá? Então, é um teste. Qualquer um desses passos aqui que falharem, o nosso sistema é instável. No nosso caso, então, aqui está o nosso dispositivo. Está aqui o polinômio característico. Está aqui a tabela de Urey. E a gente tem que Q de 1 vai ser 1 menos 1,8 mais 1,05 menos 0,2. Isso é maior que 1. Desculpa, isso é maior que 0, é positivo. Então, passei o primeiro teste. O segundo teste é menos 1 elevado a 3, Q de menos 1. Então, eu tenho que menos 1 elevado a 3
menos 1, menos 1,8, menos 1,05, menos 0,2. Tá? Então, é simplesmente pegar o menos 1, colocar nesse polinômio e aplicar vezes menos 1 elevado ao cubo. Cubo porque esse é o grau monomial do polinômio. Tá? É a ordem da função de transferência. Bom, isso aqui, obviamente, também é maior que zero. Então, passei pelo primeiro teste, passei pelo segundo teste. O terceiro teste é analisar se o módulo do último elemento do polinômio é maior que o módulo do primeiro elemento, pegando naturalmente do grau mais alto para o grau mais baixo. Tá? Então, o módulo desse cara aqui é 0,2, o módulo desse cara aqui é 1, 0,2 é menor que 1, passei do terceiro teste também. Bom, o próximo teste é analisar o último elemento. Tá? Então, analisar, ver se o módulo deste elemento é menor que o módulo deste elemento. Naturalmente é, né? O módulo desse elemento é 0,96, o módulo desse elemento é 0,69 e, portanto, esse cara tem um módulo menor que esse. Passei no quarto teste. Como eu não tenho mais linhas aqui embaixo, acabou o teste de Yuri. Então, eu passei do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto passo do teste de Yuri e, portanto, um sistema que tem esse polinômio denominador, ele é estável. Ele tem todos os seus polos dentro do disco unitário. Tá? Muito bem. O exemplo 2 é um exemplo que é um exemplo típico lá, que a gente já veio com ele lá de sistemas de controle lineares, tá? Então, é tentar achar um ganho K no sistema de malha fechada digital, tá? Que estabiliza esse sistema digital. Então, pega aqui, por exemplo, um sistema de malha fechada que tem um K a ser ajustado. Então, tem um K controlador, tem uma planta já em G de Z. Eu já fiz a função de transferência de malha fechada. E o polinômio denominador dessa função de transferência de malha fechada em função do K é Q de Z igual a Z ao quadrado mais 0,368K menos 1,368Z mais 0,368 mais 0,264K. Tá? Então, sistema de segunda ordem e o polinômio denominador depende do ganho do controlador. E eu quero achar os valores de K para os quais o sistema é estável. Bom, note que esse sistema aqui, quando eu começar a montar o critério de Yuri, para o teste, porque olha só, a primeira linha já tem 3 elementos. Então, na hora que eu pegar esses elementos e colocar do Z a 0 até o Z a 2, eu já vou ter 3 elementos. Então, aqui para. Não vai ter a próxima linha, só tem essa. E agora a gente vai fazer o teste de Yuri. O Q de 1 nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho que pegar o Q de 1, colocar Z igual a 1 nessa expressão, e achar o valor de K para o qual Q de 1 é maior que 0. Naturalmente, dá para ver que nesse caso aqui, um K maior que 0 já é suficiente. Lembrando que a gente quer sempre controladores, em princípio, nesse estágio do nosso curso ainda, a gente quer ganhos de controladores que sejam positivos. Tá? A gente já discutiu isso várias vezes ao longo dos nossos estudos aqui de controle. Não é uma regra, mas num primeiro momento a gente está procurando ganhos positivos. E aqui, o K maior que 0 já garante que o Q de 1 seja positivo. Portanto, a gente começa com K maior que 0. Bom, aí a gente vai fazer menos 1 elevado a 2, Q de menos 1. E aí a gente vai fazer essa conta com K, né, trabalhando o K para que isso aqui seja um valor maior que 0. Feita a conta, a gente vai ver que com K menor que 26,3, garanto que esse menos 1 elevado a 2, Q de menos 1, é positivo. Então, eu já tenho um limitante superior para o K. Não vale qualquer K. Tem que ser um K entre 0 e 26,3 para esses dois primeiros testes. O próximo teste implica que o A de 0 tem que ser menor que o A de n, ou seja, o último elemento tem que ser menor que o primeiro, em módulo. Portanto, 0,368 mais 0,264K tem que ser menor que 1. E isso vai implicar que o K é menor que 2,39. Note que agora eu tenho uma restrição mais apertada para o K. Antes eu podia usar até 26,3 pelo segundo passo. Agora eu já vi que eu não posso usar isso tudo. Eu tenho que usar até o 2,39, que senão eu firo o terceiro passo. Bom, e o quarto passo é o próprio terceiro passo. Como a única linha que eu tenho
é a terceira, já tem 3 elementos, fazer o terceiro passo é exatamente fazer o quarto passo para o polinômio. Tá? Então, essa última linha que já tem 3 elementos, beleza, fechou. O PC, polinômio característico, é estável se o K é um valor entre 0 e 2,39. Se ele estiver fora desta faixa, sobretudo com K maior que 2,39, o sistema é instável em malha fechada. Tá? Então, eu posso usar aqui o teste de Yuri para fazer uma coisa parecida com o que eu fiz lá em sistemas de controle, né? Projetar um K estabilizante. Naturalmente, aqui a gente não vai falar do critério de Rolf de novo, tá? As regras de critério de Rolf a gente já aprendeu lá no curso de controle de sistemas lineares. Se você tem alguma dúvida, volta lá no vídeo e vê, né? Relembre isso lá. Mas a metodologia é a mesma. O único detalhe aqui é que a gente tem que pegar o G de Z, passar para o G de W e aí aplicar o critério de Rolf no G de W, fazer o cálculo do K com o G de W, tudo direitinho para a gente encontrar o critério de estabilidade no plano W, tá? Mas aqui a gente não vai fazer, já fizemos lá no curso de sistemas de controle lineares, fica aí apenas como para aqueles que estão aí um pouquinho enferrujados, volta lá, dá uma lembrada como é que faz, não tem segredo nenhum. Bom, o próximo passo nosso é fazer o estudo da estabilidade de Z pertencente aos números complexos. Na verdade, o Z ele é um número complexo, tá? Não tem a menor dúvida disso na altura do campeonato. E o que a gente quer fazer, o que a gente quer testar é a equação característica, ou seja, pensando que eu tenho um sistema de malha fechada G de Z no caminho direto e uma realimentação unitária, a função de transferência de malha fechada vai ser G de Z sobre 1 mais G de Z. Né? E aí eu quero testar as condições sobre 1 mais G de Z para descobrir os polos, ou seja, descobrir se esse sistema tem polos fora do disco unitário ou não. Então, basicamente, o que eu estou testando aqui é 1 mais G de Z igual a 0. Isso aqui vai definir para a gente a estabilidade do sistema digital em malha fechada. Tá? Bom, naturalmente, a gente pode, da mesma forma como a gente fez lá no curso de controle de sistemas lineares, bolar uma métrica de números complexos, né, uma técnica de números complexos para avaliar as condições para que os polos estejam dentro do disco unitário ou não. A gente usa o mesmo argumento, o teorema do argumento, né, lá de Cauchy, né, a gente usa o mesmo teorema, o princípio do argumento, né? Só que, naturalmente, como a região de estabilidade no plano Z é um pouco diferente da do plano S, bem diferente, né? Se você lembra, o caminho que a gente vai usar para enlaçar a região instável tem que ser outro. Né? Então, aqui, o critério de estabilidade Next, quem está enferrujado tem que voltar lá um pouquinho no curso de controle de sistemas lineares, tem o nosso vídeo lá, dá uma olhadinha. Aqui, o estudo do critério de estabilidade de Next, no caso digital, ele tem duas vertentes, ele tem dois caminhos que você pode seguir. Se você pegar a G de Z e aplicar o G de W, né, aplicar a transformação bilinear, você vai obter um G de W cuja região estável é o semiplano esquerdo. Portanto, o caminho de Next, aquele caminho que a gente usa para enlaçar toda a região instável, né, do plano S, aquele caminho que enlaça todo o semiplano direito, né, eu posso continuar usando. Porque no plano W, a região instável continua sendo o semiplano direito. Então, ao fazer esse mapeamento do G de Z para o G de W, o que eu estou fazendo é recriando o semiplano, a ideia de semiplano, tá? Para o caso digital. Claro que é uma aproximação do G de S, não é exatamente o G de S, mas ele tem mais a cara do G de S, mesmo vindo de um sistema digitalizado, discretizado. Tá? Então, se a gente for usar o critério de Next no plano W, a gente vai usar igualzinho a gente fez lá no plano S. A gente vai pegar um caminho que vai enlaçar o semiplano direito, né? E isso vai me dar um gráfico que vai enlaçar ou não o ponto -1, que é o nosso ponto de teste.
Dependendo da relação entre número de polos e número de zeros instáveis, o número de polos instáveis em malha aberta, eu consigo, com esse número de enlaces no menos 1, descobrir se o sistema em malha fechada é estável ou não. Aqui no plano Z eu tenho um problema. Se eu quiser, esse é o primeiro caminho, ir para o G de W e fazer a mesma análise que eu já aprendi lá no curso de controle de sistemas lineares. Idêntico, sem mudar nada. Então, se você aprendeu bem o critério de Nyquist lá para o plano S, para aplicar no caso digital, se você quiser aplicar igualzinho, você pega o G de Z, que é o seu sistema, faz uma transformação bilinear e aplica o critério de Nyquist do jeito que você aprendeu. Se você quiser aplicar o critério de Nyquist no G de Z, o que vai mudar é o caminho de enlace. Então, no caso do critério de Nyquist do plano Z, a região de estabilidade é outra e, portanto, a gente tem que mudar um pouco o critério de Nyquist. Então, vamos lá. Está aqui a definição do critério de estabilidade de Nyquist para o plano Z. Seja o contorno de Nyquist no plano Z ao lado. Se você observar, vamos fazer só um passinho importante aqui. Esse enlace no plano S, ele enlaçava toda a região instável, todo o semiplano direito do plano S. A gente precisa fazer a mesma coisa aqui no plano Z. A gente tem que enlaçar toda a região instável do plano Z. Só que a região instável do plano Z, ela é exatamente a região que está fora do disco. Então, tudo que está fora desse disco aqui, para mim, é uma região instável. Para a gente aqui de controle, a gente vai fazer o nosso enlace, então, no sentido contrário. Não sei se vocês lembram, um enlace positivo para a gente lá no curso de sistemas de controle é um enlace à direita, ou seja, quando você vê a região enlaçada do plano complexo à sua direita. É um pouquinho diferente da definição lá dos números complexos, da teoria de números complexos, né? Mas aqui em controle a gente costuma inverter a ordem, inverter o sentido de enlace, tá? Então, a gente aqui em controle, o enlace positivo do plano S é aquele que, quando eu estou fazendo esse enlace, uma curva fechada, eu estou vendo a região a ser enlaçada à direita do enlace. Se eu estiver andando em cima da região. Aqui eu preciso fazer o contrário, eu preciso enlaçar o que está fora. Então, a gente vai fazer um enlace no sentido contrário. Note que quando eu estou andando em cima aqui do círculo unitário, da direita para a esquerda, eu estou enlaçando não o que está dentro, estou enlaçando o que está fora, tudo que está fora. Então, ao fazer esse caminho, esse percurso, no sentido contrário aqui, ao caminhar em cima desse sentido, em cima desse círculo, eu estou vendo a região à direita, essa região é que é enlaçada. Então, é por isso que eu estou escolhendo o círculo, ou melhor, o caminho de Nyquist, nesse sentido do disco unitário, tá? No círculo unitário. Então, o contorno de Nyquist no plano Z tem que ser esse para eu enlaçar a região instável. Se eu usar este mapeamento e aplicar na G de Z, né, a G, função de transferência, por meio do mapeamento conforme, né, eu vou chegar numa função racional complexa G de Z no plano Z, G. Ou seja, eu vou pegar o G de Z e vou, na função G de Z, aplicar esse caminho. Tá? Então, eu vou aplicar esse caminho na G de Z, eu vou obter um outro caminho fechado neste novo plano G, que também tem parte real e parte imaginária. Vamos considerar que o G ele tenha um número de polos instáveis, P. Ou seja, o meu sistema G de Z, em malha aberta, sozinho, ele já tem P polos instáveis. Então, o número Z de zeros de 1 mais G de Z, ou seja, os zeros de 1 mais G de Z são os polos de malha fechada. Então, o número de zeros de 1 mais G de Z fora do disco unitário, ou seja, na região de estabilidade, ele vai ser exatamente o número de enlaces em torno do ponto menos 1 nesse plano G, ou seja, depois que eu fiz o mapeamento dessa região aqui, desse percurso, na função G de Z, eu vou ver um caminho fechado nesse novo plano G, nesse plano mapeado. Eu vou lá e vou contar o número de enlaces positivos que eu tenho em torno do ponto menos 1. Positivos, aqueles enlaces que eu faço no menos 1 com o menos 1 à minha direita. O número de enlaces N mais o número de polos instáveis que eu já tenho no G de Z vai ser o número de polos instáveis que eu tenho em malha fechada.
Esse Z é exatamente o número de zeros que eu tenho em 1 mais G de Z, que é o meu polinômio característico. Tá? Então, o critério de estabilidade Next é um pouquinho complicado de entender. Depende um pouquinho de domínio também de números complexos, de você entender como é que é esse mapeamento conforme. Demora um pouco para a ficha cair, tá? Então, se a coisa ficou um pouquinho sombreada lá no curso de controle de sistemas lineares, talvez aqui ainda vai ficar um pouquinho ainda sombreado e tal, mas ao longo do tempo, com a prática de controle, você acaba sacando qualquer da ideia. Mas essa parte de critério de estabilidade Next é mesmo uma pedra no sapato de estudante de controle. Sempre foi, tá? Demora um pouquinho mesmo para a ficha cair, tá? Mas, uma vez que você fez o enlace da região instável do plano Z da mesma forma, você vai fazer esse mapeamento, você vai ter os enlaces do ponto menos 1. Esses enlaces positivos mais o número de polos instáveis que você já tinha no G de Z sozinho, dá o número de polos instáveis em malha fechada. Tá? Bom, o critério de estabilidade Next, a gente tem funções no MATLAB, no Octave, no Scilab, no Python para fazer isso que a gente está falando aqui para vocês. Você pega a sua função de transferência, G de Z, né? Você dá o comando next, ele vai lá e vai fazer isso tudo aqui que está encapsulado aqui nesse teorema para você. Ele vai chegar, ele vai te entregar uma figura com enlaces fechados, né? Uma curva fechada, né? No plano S, né? Que na verdade é o mapeamento do plano G de Z, da função G de Z sobre aquele caminho. E aí você vai lá, conta o número de enlaces. Então, hoje em dia está tranquilo, tá? Você tem ferramenta computacional para fazer isso, tá? Mas a questão mais importante, talvez, do critério de Next não é nem o cálculo da estabilidade per si. É mais a questão de você verificar isso que a gente vai falar aqui nesse momento, que é a questão de estabilidade, margem de estabilidade. Note que o seu sistema ele pode ser estável, mas ele pode estar perto de ficar instável. Perto no sentido de que qualquer variação nos parâmetros, você se aproxima perigosamente do limite de estabilidade. Tá? Então, aqui a gente discutiu vários métodos para se verificar se uma equação característica em Z ou W conduz a um sistema de malha fechada estável. Tá? Só que uma outra informação muito importante é a gente saber, dado que o sistema é estável, quão longe que ele está de uma possível condição de instabilidade. Isso é muito importante para a gente, porque além de ser um método de projeto de sistemas de controle, tá? Ele também é um método de teste de robustez do seu sistema. Saber o tanto que você pode chacoalhar o seu sistema, mexer num parâmetro, errar alguma coisa, errar o modelo, e mesmo assim o seu sistema de controle ainda estar estável. Tá? Isso, por exemplo, que eu estou dando um exemplo, né? É útil quando você quer aumentar o ganho de controle até uma condição que isso represente um perigo de estabilidade. A gente sabe lá no nosso curso de controle de sistemas lineares que aumentar ganho de controle não é uma boa ideia. Você melhora o desempenho do sistema? Algumas vezes melhora. Só que essas algumas vezes melhora, às vezes pode ser às custas de você chegar numa região ou numa condição de estabilidade. Então não dá para aumentar o ganho indefinidamente. Não dá para aumentar o ganho, por exemplo, indefinidamente para resolver o estado estacionário, porque você pode fazer o seu sistema ficar instável. Tá? Então isso é útil, por exemplo, para saber essa faixa de valores que você pode mexer num ganho, por exemplo. Tá? E a gente sabe, naturalmente, que quanto mais próximo a gente está da região de estabilidade, ou do círculo unitário, do eixo imaginário no plano S ou W, por exemplo, mais oscilatória fica a resposta, mais lenta fica a resposta. Então, manter os poros longe desse círculo ou desse eixo imaginário, né, melhora a resposta transitória. Então, aqui, essa questão da margem de estabilidade para a gente vai usar para duas coisas. Primeiro, para verificar robustez e tal, mas também como uma métrica de projeto de controle. A gente vai ver isso em um momento futuro. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente faz isso. Bom, para quantificar essa distância, entre aspas, da condição estável, a gente vai usar o que a gente chama de margem de estabilidade. E a primeira das margens de estabilidade é o que a gente chama de margem de ganho.
Bom, de novo, eu tenho aqui o diagrama de Nyquist de uma função GH de Z. Então, tem a planta, tem o sensor, os dois juntos, GH juntos de Z. E dá esse Nyquist aí. Ou seja, se eu pegar aquele mapeamento que enlaça a parte fora do disco unitário e aplicar nessa GH de Z, eu vou ver uma curva no plano GH de Z, é um plano complexo também, tem parte real, tem parte imaginária, que é esse desenho aqui. Então é um círculo fechado, é uma figura fechada, né? Eu tenho aqui uma parte e outra parte, tá? Bom, a gente viu que a instabilidade desse sistema vai ser em virtude de quanto de polos instáveis vai ter essa expressão GH de Z e o número de enlaces do menos 1. Para os nossos estudos daqui para frente, a gente vai considerar inicialmente que o GH de Z ele não tem polos instáveis, tá? Ele é estável em malha aberta, ou seja, a planta mais um sensor, e aqui, perdão, está faltando um H aqui junto, né? Seria GH de Z, para fazer jus aqui à figura. Esse sistema ele não tem polos instáveis em malha aberta, ou seja, a planta e o sensor são estáveis. Bom, se eles são estáveis, para que o sistema seja estável em malha fechada, pelo critério de Nyquist, basta que ele não enlace o menos 1. Tá? Então, como o n é igual a zero, para que o z seja zero, ou seja, o número de polos instáveis em malha fechada seja zero, eu preciso que não enlace o menos 1. Então, n tem que ser igual a zero, já que p é igual a zero. Tá? Então, aqui no caso, essa figura ela não está enlaçando o menos 1. O menos 1 está aqui. Então, ela parte aqui de um valor muito grande, né? E vai caminhando dessa forma aqui até chegar nesse ponto menos A e terminar aqui desse ponto aqui real, aqui negativo. E aí segue, continua na frequência. Então aqui eu tenho as frequências positivas, aqui eu tenho as frequências negativas, né? Então o critério, o traçado de Nyquist ele vai me dar essa figura fechada. Note que ele não está enlaçando o menos 1. E esse ponto menos A aqui está aqui cortando o eixo real na parte negativa. Bom, isso aqui é o diagrama de Nyquist do GH. O que acontece se a gente aumentar o K? Se a gente colocar um K real positivo aqui? A tendência dessa curva é aumentar, é alargar em todos os sentidos. Note que se eu multiplicar essa curva aqui toda por K, significa que cada um desses valores dessa curva aqui, eu estou aumentando a magnitude desse valor. Ou seja, quando eu estou colocando um K maior que 1 aqui nessa figura, eu estou esticando essa figura em todos os sentidos. Ao fazer isso, esse ponto menos A que está aqui, ele vai caminhando para a esquerda. Porque eu estou esticando a figura assim também. Então, esse ponto menos A, na medida que eu aumento o K, ele vai caminhando aqui para o menos 1. Se eu aumentar demais esse K, ele pega o menos 1. Então, esse enlace aqui que não está pegando o menos 1, ao aumentar o K, esse ponto menos A pode pular para o lado de cá. E aí o menos 1 já ser enlaçado. Só que o meu sistema não tem polos instáveis em malha aberta. Se eu enlacei o menos 1, o Z é diferente de zero. Ou seja, eu tenho polos instáveis de malha fechada. A distância entre este ponto menos A e este ponto menos 1 aqui é exatamente o tanto de K que eu posso multiplicar. Note que aqui, se eu multiplicar o K por menos A, eu tenho que garantir que K vezes menos A não chegue no menos 1. Ou seja, o tanto de K que eu posso multiplicar aqui antes desse ponto menos A chegar no menos 1 é 1 sobre A. Note que se o K que eu estiver multiplicando aqui for 1 sobre A exatamente, eu vou pegar esse ponto menos A e multiplicar por 1 sobre A. Ou seja, o resultado dá menos 1 e eu encostei aqui neste ponto. Então, esse valor 1 sobre A, que é exatamente o inverso desse ponto que encosta aqui no eixo real negativo, é para mim a margem de ganho do sistema, ou seja, o valor máximo de ganho que eu posso multiplicar a função de transferência de malha aberta antes desse sistema ficar instável em malha fechada. Isso vem do critério de Nyquist. Note que aqui a margem de ganho ele também pode ser verificado pelo critério de Rolf ou pelo critério de Urey. Tá? Então, a margem de ganho, ou melhor, o critério de Rolf, ele mede a margem de ganho.
Ou seja, o valor de K que você pode multiplicar no seu sistema antes do seu sistema ficar instável em malha fechada. Lembra lá que a gente fazia o projeto do K, também fizemos agora para o critério de Yuri, né, para o teste de Yuri, a faixa de K que o seu sistema, você pode multiplicar ele antes dele ficar instável. É exatamente essa margem de ganho aqui. Tá? Note neste caso que o sistema é estável. Entretanto, se a gente aumentar o K, o efeito vai ser o de engordar o diagrama em todos os sentidos. E aí, esse ponto menos A vai caminhando para o menos 1. Tá? E para a gente, então, a margem de ganho, ou seja, o valor máximo de K que eu posso multiplicar nesse sistema antes de eu ter um enlace no menos 1, é 1 sobre A. Vai ser uma margem de ganho que a gente costuma expressar em dB. Tá? Então, dB, a gente pega aqui 20 log de 1 sobre A. Isso aqui dá a margem de ganho, o valor de ganho que eu posso multiplicar em dB antes que o sistema fique instável. Tá? Bom, vamos repetir aquela figura lá e vamos pensar o seguinte. Note, eu tenho aqui um número complexo. Então, eu tenho aqui um traçado complexo. Aqui eu tenho ponto menos 1, aqui eu tenho ponto menos A. Vamos ver nessa figura aqui qual é o ponto que tem magnitude 1. É esse pontinho aqui, ó. Tá? Então, esse pontinho aqui, ó, que está exatamente cortado aqui, é o ponto que tem magnitude 1. Ou seja, o vetor que liga a origem até esse ponto tem magnitude 1. Note que esse ponto aqui, ele não tem por ganho como enlaçar o menos 1, porque o ganho engorda a figura em todos os sentidos. Tá? Então, esse ponto aqui, se eu multiplicar por um ganho real, ele só vai vir mais para cá. Tá? Ele só vai engordar nesse sentido. Mas note que se por alguma razão eu girar essa curva, girar no sentido horário, esse ponto vai se aproximando daqui. Só que girar essa curva, meus caros, é introduzir fase no sistema. Ou seja, se eu tiver alguma coisa que introduz fase no sistema, fase negativa, esse cara está girando negativamente. Ou seja, todos os pontos aqui estão recebendo mais essa fase negativa. Suponha que esse cara aqui está girando 30 graus negativos, tá? Então, esse ponto aqui vai caminhar 30 graus para cá. Esse ponto aqui vai caminhar 30 graus para cá. Note que esse ponto, que tem magnitude 1, está mais próximo do menos 1 do que estaria aqui. Portanto, quando eu introduzo fase negativa no sistema, a tendência dessa figura é girar no sentido horário. E aí, naturalmente, esse ponto que estava aqui, ele vai caminhando até chegar nesse menos 1. A distância angular que eu tenho antes desse ponto encostar no menos 1 é o que a gente chama de margem de fase. É o tanto em graus que eu posso girar essa curva antes desse ponto menos 1. Antes desse ponto de magnitude 1, chegar no ponto menos 1. Bom, aí vocês vão perguntar, tá, professor, mas o que introduz fase no sistema? Eu sei que ganho, beleza, eu coloco lá o K no controlador, esse K é um valor positivo, é um valor real, eu estou colocando ganho. Mas o que coloca fase no meu sistema? Qualquer função de transferência, se você lembra lá do diagrama de Bode, lá de sistemas de controle lineares, ele introduz fase negativa. Então, se eu tenho mais polos do que zeros, quando a frequência está aumentando, a fase vai sair de zero e vai para o valor negativo. Então, qualquer função de transferência introduz fase negativa, se ela for própria. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: pensa que você tem o GH de Z e você precisa colocar um outro tipo de controlador que não é um ganho sozinho. Ele vai introduzir fase, ele vai girar essa curva. Positiva ou negativamente, dependendo do que esse controlador seu está fazendo. Mas essa curva aqui vai ser girada na frequência, ela vai ser girada por um ângulo, tá? Em torno da origem. Outra coisa que gira a curva, a gente viu também lá no curso de controle de sistemas lineares. Atraso de tempo. O atraso de tempo, basicamente, o que ele é? Ele não coloca ganho. O ganho é unitário, só que a fase vai aumentando ao longo da frequência. Ou seja, o atraso de tempo tende a girar essa figura aqui indefinidamente. Tá? Então, dependendo do que eu coloco no sistema, se não for um ganho puro, eu também estou introduzindo fase. E aí essa fase pode ser responsável por degradar essa margem de fase que eu tenho, que é a distância entre esse ponto, que a magnitude é igual a 1, e esse ponto menos 1. Tá?
Então, se a gente adicionar a fase negativa, isso terá o efeito de rotacionar o diagrama no sentido horário. E aí o cruzamento desse ponto aqui vai ficar cada vez mais próximo do menos 1. Tá? A folga que eu tenho antes de relação ao menos 1 é o que a gente chama de margem de fase e a gente coloca em graus mesmo. Tá? Então a margem de fase para a gente é a distância angular entre o eixo negativo, tá? O eixo real negativo, e o ponto dessa figura que tem magnitude igual a 1. Tá? Que no caso é esse φm que está aparecendo aqui. Tá? Muito bem, aula densa, hein? Falamos de margem de fase, margem de ganho, né? As margens de estabilidades, falamos de como a gente enxerga estabilidade no mundo digital, falamos do plano Z, critério de Roth no plano W, teste de Yuri no plano Z, então muita coisa, né? É muito importante dar uma olhada nesse material aqui, tá? Dá uma olhada, lida com bastante atenção, repasse esse vídeo aqui, vai lendo, tá? E qualquer dúvida a gente vai tirando para vocês aí, tá? É muito importante ter esse conceito na cabeça, porque o próximo passo nosso é estudar lugar das raízes e resposta em frequência para sistemas digitais. Então a gente precisa estar com isso aqui mais ou menos em dia para entender esses nossos próximos 2 passos e aí sim dar entrada no projeto de controle digital, projeto de controladores usando todas essas técnicas que a gente aprendeu até agora, tá bom? Mas isso aí fica para depois. Vamos lá, vamos estudando e no próximo encontro a gente vai debater um pouco mais sobre controle digital. Grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau, valeu.